meu nome é Zé Fernando, nós estamos no setor de modelagem matemática na Sucuri. E eu sou Edivana, eu sou vizinha. Isso. Vou já passar aqui agora para os slides, para a gente acompanhar a nossa apresentação, tá? Bom, aqui estão os integrantes do grupo, né? Edivane, Elisânia. Eu sou os integrantes do grupo, Edivana, Aparecida Figueiredo Coelho, a Elisa Aparecida Fonseca, o José Fernando da Costa e o Wilson Moura Feira Moura. A escolha do nosso tema foi a escolha sobre transporte público, então o nosso grupo escolheu o tema de custo da passagem do transporte público de João Levade. Depois de um direcionamento do professor Daniel, tendo em vista as mesmas manifestações ocorridas no país em junho passado. Então, a pesquisa, como já foi falado, foi sobre o tema de transporte de João Levade, e uma das tarefas mais difíceis foi os dados, a dificuldade que nós encontramos em achar os dados na internet como fonte de pesquisa. Né? Porque nem o site da prefeitura, nem da Câmara dos Vereadores, nem mesmo as empresas que trabalham na cidade, ela tinha dados para nos fornecer. A gente é bom comentar isso aí, que não é só a exclusividade do município de João Levade que não tem essas planilhas. Na maioria das vezes, em todos os municípios, não se tem essas informações. Continuando aí, né, o Zé falou, a gente viu por um tempo essas colunas, a gente teve que procurar em outras duas famílias, a de Pelotas e a de Vitória, para a gente tentar fazer uma base, né, para montar esse curso aqui da passagem aqui no Levado. Exatamente. Bom, então essa é a planilha da cidade de Pelotas, né? E nós encontramos aqui alguns dados. E essa planilha, ela consta combustível, gasto com combustível, lubrificante, rodagem com questão de pneus. Tem também o núcleo do empresário que já está nessa planilha, que é a remuneração de loteria, despesas administrativas. Então isso tudo já está contemplado nessa planilha. Então essa planilha é um resumo. E aqui nessa planilha foi encontrado o valor de R$ 4,56 por quilômetro rodado. Então essa é uma das bases que a gente conseguiu para montar a planilha. Essa é uma planilha da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Aqui também é o resumo da planilha, também consta combustível, lubrificante, rodagem, despesa administrativa, remuneração mais equipamentos, que é também o lucro do empresário, já foi visto na planilha, e aqui também se encontrou o valor de R$ 3,75 por quilômetro rodado. Bom, agora nós tivemos que analisar alguns dados para montar a quilometragem que era rodada no município de João Levade. Aqui nós temos uma planilha sobre, nós usamos a ajuda do Google para verificar qual a quilometragem que se rodou na cidade de João Levade, dentro dessa linha de ônibus aqui que foi Hospital, Cruzeiro ao Hospital. Essa linha de ônibus Cruzeiro ao Hospital, ela tem mais ou menos pelo Google 14,3 quilômetros. Nós usamos mais ou menos essa média, aumentamos ela um pouquinho para dizer que nós estamos distorcendo alguns dados. Então nós aumentamos ela um pouquinho para justificar. Então aqui, essa linha Cruzeiro Hospital, nós colocamos aqui 15 quilômetros que ela rodava em cada viagem. E essa ela dava mais ou menos, achamos o valor de 183.231 quilômetros. Bom, então agora a gente vai passar para a próxima parte, que foi a elaboração dos questionamentos, né? Está aí, eles têm os dados que a população paga menstrual, né? Do transporte público, e não só em Levado, todos os lugares, né? Quase todos os lugares, né? Qual o valor mais um
né? E se todos pagassem, qual deveria ser o preço? No meu caso, por exemplo, pelo outros. Lá não tem esse negócio de estudante pagar, não paga. Aqui parece que o estudante não paga, né? Não paga, mas a prefeitura paga por eles. Tá. Através dessa modelagem, fizemos sobre o quilometragem, elaboramos os questionamentos. O valor do custo da quilometragem rodada, aí fizemos os cálculos, onde TC, total de custo do transporte coletivo, mensal, do combustível, da manutenção, do salário dos funcionários. E o Q, onde é o quilômetro percorrido durante o mês. VC é o valor do custo de quilometragem rodada. Vamos lá para só um minutinho. Aqui a gente vai continuar a elaborar com os questionamentos. Cada questionamento a gente foi detalhando as suas variáveis, né? Para a gente ter uma noção aí. Tem o valor do tarifa do usuário, para dizer o que não ficou corrido. Isso lá mais para frente nos slides a gente vai ver detalhadamente as contas e a aplicação dessas variáveis que a gente tem aí. Tá? O VC no quilômetro de custo por quilometragem. E teve a tarifa por usuário. Tem o terceiro questionamento, que é o valor do custo mensal do transporte. Tem a tarifa por usuário, C, custo mensal, ND, número de dias que utilizamos e transporte público. A diferença entre os custos mensais. O C1 significa o custo mensal, o C2 significa o custo mensal 2 e o D a diferença entre os custos. O quinto é o valor da porcentagem da economia realizada por uma pessoa com relação ao seu salário. Nós usamos, em relação, por ser um transporte público, em relação de uma pessoa com um salário mínimo. Por isso montamos que a porcentagem é a diferença sobre essa economia, da diferença do valor da passagem que essa pessoa poderia passar. A diferença entre os custos da economia e o salário. Volta aqui. Só um minutinho, tem um probleminha, a gente está voltando. Você passa aqui. Aí a gente agora vai passar A formulação, a resolução e a interpretação dos problemas matemáticos. A situação 1, onde consideramos dados obtidos da planilha 3, referentes dados de modelagem, qual é o valor do custo de quilometragem rodada? Analisando a planilha 3, temos o total de custo do transporte coletivo, que é R$ 164.908,44. E o total de quilômetros percorrido durante o mês, de 183.231,6 quilômetros. Vale lembrar que essa planilha, essa planilha foi tirada da cara, né? Já não foi? A gente tem que lembrar que esse 164 mil aqui, que está colocado aqui, é que a gente usou como simulação para ver se o nosso cálculo estava batendo com as demais planilhas. Esse valor de R$164.908 é o gasto com combustível, só óleo diesel. E ele geralmente, dentro da margem aqui de 183 mil quilômetros, que nós descobrimos que foi rodado por todo o transporte público, então R$164.900 é o gasto com combustível, com óleo diesel. E bateu justamente com as outras planilhas que deu mais ou menos em torno de 20% do custo do transporte público com óleo diesel. Ou seja, 90 centavos por quilômetro rodado com óleo diesel. Certo. Aí você tem aí, algo que vai falar, tem aí a fórmula, né? Como o senhor falou. A formulação onde TC dividido por quilômetro. Então aqui nós colocamos, nós dividimos o valor do gasto com combustível, dividimos pelo quilometragem rodado, descobrimos que nós no ano gasta 90 centavos de óleo diesel por quilômetro. Isso aí é o custo apenas do óleo diesel. A situação problema 2 foi o cálculo do valor das tarifas por usuários na cidade de João Levade. Analisando a planilha 3, que foi vista lá atrás, temos que o total de quilômetro percorrido foi de 183.231,6 quilômetros.
E como já foi discutido, né, os dados referentes ao custo de operação presente na planilha estão incompletos devido à dificuldade no acesso dos dados. Devido a isso, vamos utilizar como valor de custo de quilometragem rodada um valor aproximado da média entre os valores encontrados na planilha 1 e 2, sendo igual... Aquele que nós colocamos, esses 183 mil quilômetros, né, rodados, foi multiplicado por R$4, que é a média entre as duas planilhas. Faltando 4 E aqui nós estamos também procurando para definir o valor do custo total, foi o número de usuários que nós descobrimos através da internet, e 28% dos usuários pagam R$2,65. Nesses 28% de usuários representa 140 mil usuários. Então, fizemos a média aí de 3 e descobrimos que 100% pessoal dos usuários representa 502 mil passageiros. Quando a gente vai representar essa situação, vamos representar a regra simples, para achar o valor em porcentagem. Então, nós multiplicamos R$4 pelo custo médio, demos o valor de quilometragem e dividindo pelo número de usuários, encontramos o valor de R$1,46. A situação do problema 3, considerando o valor da passagem, de R$2,65 valor atual, e o valor encontrado de R$1,46, uma pessoa que utiliza o transporte coletivo de ida e volta para o trabalho de segunda a sábado, usando como exemplo o mês de setembro, que temos que essa pessoa trabalhou 25 dias, fizemos os cálculos da modelagem. Primeiro, o custo mensal dessa pessoa com o transporte coletivo, caso a tarifa cobrada seja o valor de R$2,65. Para o cálculo dessa situação, temos C igual 2 vezes P vezes MD, onde C é o custo, P é a tarifa, MD é o número de dias e C 2 vezes P vezes MD. C é igual 2 vezes 2,65 vezes 2,65 valor da tarifa, vezes 25 que é o dias trabalhado, 2 que é a ida e volta, encontramos o valor de R$1,32. Ou R$132. Bom, nós temos aqui o segunda situação, né? Que é mais a formulação bate com a slide anterior, né? A Divane falou. Então, o custo mensal dessa pessoa com o transporte coletivo supondo que o valor da tarifa cobrada em 2016, e usando o cálculo do exemplo anterior, né? A gente tem o custo que é igual a 2 vezes o peso do LB, que o já relatou, tendo um custo de R$73. Né? Isso que o Lúcio está dizendo é supondo que o valor dessa tarifa seja o valor atual de 1,46, usando o cálculo anterior, pelo mesmo cálculo, 2 vezes P vezes MD, encontramos os dois que aí da volta, o 1,46 valor da tarifa atual, e os 25, que é os dias, 25 dias. Isso vai dar o valor de R$73. Na situação 3, se compararmos os custos mensais de duas tarifas, dessas duas tarifas, do valor de 1,46 e 2,65, qual será a economia dessa pessoa, caso a tarifa adotada seja descrita pela situação 2? A economia realizada por essa pessoa será a diferença entre os custos mensais. Assim, calculamos o valor dessa situação. É a economia que a pessoa conseguiu pagando o preço atual, referente ao outro valor de 2,65. Então, deu economia, o C1 significa o custo mensal do valor de 2,65, o C2 é o custo mensal do valor de 1,46. D igual ao C1 menos o valor C2. 132,50 menos 73, que é o valor da tarifa atual, menos o valor da tarifa de 2,65, encontramos R$59,50. Na quarta situação, supondo que essa
pessoa recebe um salário mínimo, R$ 678 por mês. Qual a porcentagem dessa economia descrita na situação 3, referente ao salário? Referente a esse salário mínimo, 678, como um salário, o transporte popular, como um valor de salário mínimo. Qual seria a economia referente a esses dois custos, P? Aí nós calculamos a regra 5, onde P é a porcentagem da diferença e esse é o salário. Fazemos os cálculos. 100 vezes B, dividido pelo salário, encontramos 100 vezes o salário. A diferença do salário que deu 59,50, dividido pelo salário 1.678. E achamos o valor em porcentagem, que é 8,77, isso seria a economia feita no salário de 678 referente à pessoa. Bom, chegando na conclusão aí, a gente realizou esse trabalho utilizando a tecnologia da modelagem matemática como estratégia para o ensino matemático. Essa modelagem é empregada para escrever estudo relacionada ao referente à questão do valor da tarifa do transporte público. Esse tema foi escolhido como estratégia do assunto como sociedade que utiliza o transporte público. A pesquisa realizada foi através da internet, onde buscou dados sobre o valor da passagem do transporte público, para utilizá-lo na construção da planilha, onde foram feitas comparações para elaborarmos modelos matemáticos relacionados a esse tema. O modelo foram criados através da pesquisa feita e depois foram aplicados em problemas propostos baseados nessa situação do cotidiano, onde esses modelos poderão ser usados no cotidiano no escolar. Os cálculos feitos, os valores de custo da empresa, também foram calculados o valor da tarifa do transporte coletivo, sendo depois esses valores obtidos foram comparados com o valor real da tarifa. No trabalho abordamos uma situação que pode ser aplicada em sala de aula. Por se tratar de uma modelagem simples, de fácil raciocínio, os alunos poderão, sob a orientação do professor, criar e desenvolver métodos que serão utilizados em sua formação. Sim. Agora a gente quer colocar também, dentro da situação, que esses 4 membros do grupo aqui não pertencem, não pertencem à cidade de Jamalevade. Mas o que chamou a atenção para a gente foi o alto custo da passagem aqui em Jamalevade. Isso que fez a gente motivar a pesquisar esses dados. E também porque morávamos em cidade onde, no meu caso, os alunos não têm transporte público para a cidade pequena. E por isso escolhemos Jamalevade, porque é onde nós estudamos. Por isso foi essa escolha. E fizemos as pesquisas no nosso grupo. Jamalevade já está falando aqui direto do polo, integração do polo. No polo. E usando esses recursos, porque não tínhamos outros como usar, e achamos esse adequado. E a forma também de nos concentrarmos por medir a forma. Medir a prova. Por questão também de morarmos longe. E difícil para unirmos para fazer. Por isso fizemos esse para concluir nosso trabalho. Então, essa aí é obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Eu não acabo, não.